Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de novo para compartilhar com vocês sobre essa série maravilhosa, Mulheres da Bíblia. Hoje eu vou falar de mais uma mulher que foi extraordinária, foi uma mulher abençoada. E eu peço para vocês aí, faz os seus comentários lá no grupo lá das mulheres da igreja, compartilha esses vídeos com as suas amigas nas redes sociais, né? Que a palavra do Senhor ela precisa ser espalhada. Amém? Então, vem comigo conhecer mais uma mulher da Bíblia. Você já ouviu falar da Tabita? Ou talvez Dorcas? Acho que Dorcas é mais familiar para você, né? Ou talvez nem seja familiar, mas essa mulher tem na Bíblia, ela existiu e é dela que eu quero compartilhar um pouquinho. E eu vou pedir para vocês anotarem, ou se vocês quiserem abrir a Bíblia, lá no livro de Atos, o capítulo 9, e os versículos são o 36 ao 42, que diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Eu queria só fazer uma pausa aqui, que Tabita, né, é em aramaico e Dorcas é em grego, que significa gazela. Amém? Então, vou continuar aqui. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Então, essa é a história de Dorcas. E como eu falei para vocês no início, que Dorcas significa gazela. E a Bíblia ela faz referência da gazela como um símbolo de beleza. A Bíblia, ela não fala da beleza de Dorcas, e eu acredito também que Dorcas, ela não era uma jovem, mas talvez uma jovem senhora, ela já tinha ali uma certa idade. Mas eu consigo perceber, e eu creio que se você parar para analisar esse texto, Dorcas, ela tinha uma beleza interior. Amém? A Bíblia, ela dá a primeira referência dela, que ela era uma discípula ali dos apóstolos, né? Discípula de Jesus. Dorcas é a única mulher chamada de discípula na Bíblia. Olha só que interessante. Isso eu não sabia, eu fiquei sabendo depois que eu pesquisei. Olha só como é importante a gente pesquisar e buscar as coisas. E realmente ela foi a única mulher chamada de discípula do Senhor. E eu sei que a maioria de nós, né, que somos da igreja, sabemos o que é ser discípula.
Existem algumas pessoas que talvez vão assistir o vídeo e não sabem, né? E ser discípulo, ser discípula, é muito mais do que seguir alguém, seguir um mestre. Ser discípula é ter as características de Jesus entrelaçadas em todo o seu ser, né? É as características que ele tinha e essas características fazerem parte, né, da sua vida. E lá em 2 Pedro diz algo muito interessante, de Pedro, o capítulo 1, os versos são o 5 até o 9, que diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Então aqui Pedro ele está falando o que é necessário ser acrescentado em nossas vidas. E com certeza Dorcas não era uma mulher infrutífera. Ela era uma mulher que dava muito fruto, sempre fazia o bem. Lá em Atos diz isso, que ela praticava o bem, ela ajudava os pobres, ela ajudava as viúvas, provavelmente os órfãos também, que requeriam naquela época, né, cuidados. E consigo enxergar na vida dessa mulher que ela tinha visão, né? Aqui Pedro, ele diz aqui no finalzinho, né? Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Dorcas, ela tinha visão, ela não era cega, ela tinha uma visão de todo o contexto que ela vivia ali em Jope, as necessidades ali daquela comunidade, daquela vila, daquele bairro. Ela tinha uma visão e ela conseguia enxergar a necessidade daquelas pessoas. Falamos recentemente no discipulado em grupo de mulheres sobre o fruto do Espírito, a bondade, e dentro do nosso discipulado abordamos esse assunto sobre a bondade, e eu disse ali que ninguém consegue ser bom tentando ser bom. Eu vi uma ministração que dizia isso e eu achei isso muito interessante. A bondade, ela é o fruto, né, do Espírito Santo. A bondade é a manifestação, é a marca, é a evidência que o Espírito Santo, ele habita em mim e que ele habita em você. E com certeza essa bondade, esse fruto, ele se manifestava na vida de Dorcas. E eu queria até dar um exemplo disso. Quando nós éramos criança, nós que somos mães, temos os nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a serem bons, porque eles não são bons, eles não querem dividir os seus brinquedos, se estão comendo alguma coisa, eles não querem dividir com o outro. E nós, como pais, nós precisamos ensiná-los a dividir, a ser bom, né, para com o outro. E assim também é o Espírito Santo. Ele precisa também nos ensinar, né, a dividir, a ser bom, a ver a necessidade do outro e dividir aquilo que temos com o outro, né? Seja algo físico, né, algo material, ou até mesmo algo espiritual, aquilo que está dentro de nós e nós podemos, né, dividir com o outro.
Então, o Espírito Santo, ele precisa nos ensinar esse fruto, a sermos bons. E Dorcas, ela era de uma bondade tremenda, impressionante. Dorcas estava sempre disponível para a obra. Olha só que tremendo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você está disponível para a obra? Porque muitas vezes nós falamos assim, eu quero trabalhar, eu quero servir na casa do Senhor, mas às vezes quando você é chamada, quando você é requisitada, você nunca está disponível. Então, essa é uma lição que Dorcas, ela deixa para nós. Ela estava sempre disponível para a obra do Senhor. E isso é algo poderoso. O Senhor, ele precisa de pessoas dispostas na obra, a fazer a obra aqui nessa terra. Lá no versículo 37 e 39, eu vou voltar lá para o texto de Atos 9, 37 ao 39, que diz assim: por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Aqui a gente vê que, um servo do Senhor, ele fica doente e ele também morre. A gente pode ficar doente e pode acontecer de nós morrermos. E não foi diferente ali com Dorcas. E isso nos mostra que Dorcas era uma mulher muito amada, ela era respeitada, ela era querida, ela tinha uma ótima reputação, a presença dela fazia a diferença. E o que eu quero dizer sobre nós, e o que isso tem a ver com nós, com cada uma de nós. Se acontece conosco, será que faríamos falta? Se a gente morresse hoje, será que nós faríamos falta para a nossa família cristã, para a igreja que servimos, para a igreja que congregamos, para as pessoas que a gente se relaciona no seu trabalho? Será que nós faríamos falta? Porque a gente vê as pessoas ali totalmente desesperadas, comovidas pela morte de Dorcas. As pessoas estavam em prantos, as viúvas estavam ali em torno dela, chorando a morte de Dorcas. Vemos o quanto essa mulher, ela era querida por todos ali. Dois discípulos foram atrás de Pedro e pediram ali, por favor, eles suplicaram para que Pedro voltasse e Pedro fizesse algo a respeito daquela situação. Dorcas, ela era costureira. A Bíblia não fala isso, mas as viúvas estavam ali mostrando os vestidos, as roupas que foi confeccionada ali por ela. Então, eu acredito que ela era uma costureira. Ela tinha o dom da costura, o dom de costurar, de fazer roupas. E ela usava esse dom que Deus deu para ela em benefício da obra. Ela não usava, eu acredito que só para benefício próprio. Ela usava também para beneficiar outras pessoas. E a Bíblia não conta, mas acredito que ensinou muitas mulheres a costurar. Ela não monopolizou, o seu dom para ela mesma. Quando não dividimos aquilo que o Senhor ele coloca, nas nossas vidas, pode até ser mesmo um dom. Estamos sendo como aquele servo
que ganhou apenas um talento e ele enterrou, e ele ouviu ali do seu senhor que ele era um servo mau e negligente. Vemos na vida de Dorcas que aquele dom, ela serviu ali aquela comunidade, ela serviu a vida daquelas pessoas, ela não guardou aquilo somente para ela. E por mais que aquelas pessoas estavam ali preparando o seu corpo para o seu sepultamento, houve pessoas que não se conformaram com aquela situação, com a sua morte, e foram atrás de Pedro, como eu disse, foram ali e suplicaram para Pedro. Lá no capítulo 5, a Bíblia diz que muitas pessoas eram levadas para Pedro curar, né, de doenças, pessoas que eram endemoniadas. A Bíblia conta que até mesmo a sombra de Pedro curava. Então eu acredito que a fama de Pedro percorria toda aquela região e viram ali a possibilidade de Pedro fazer algo. E nós vemos ali, após a ressurreição de Jesus, o primeiro milagre da ressurreição, que foi na vida de Dorcas. Olha só que maravilhoso. E Pedro foi até Dorcas e fez ali a primeira ressurreição. Dorcas achou favor. Olha que interessante isso. Ela teve uma vida de serviço, ela teve uma vida de adoração, ela teve uma vida de bondade. E até na sua morte ela encontrou favor e ela foi ressuscitada. Olha só que tremendo. E aquilo que parecia o fim se transformou em um grande milagre, em grande salvação, porque a Bíblia fala que depois disso muitos creram em Jesus. Olha só que lição que essa mulher ela nos deixa. E ela tem muito mais a nos ensinar. Isso aqui é só um pontinho daquilo que Deus ele pode falar ainda mais através da vida de Dorcas. Parecia o fim, a morte dela parecia o fim, mas olha só, além dela ser ressuscitada, muitos foram salvos, muitos creram em Jesus. Então, olha só como a sua vida hoje, ela é preciosa. A sua vida, ela tem um preço muito, muito grande para o Senhor. Então, que você possa ser uma Dorcas nos seus dias de hoje. Que você venha ser cheia da bondade do Senhor. Que aquilo que o Senhor ele tem colocado, o dom que ele tem colocado na sua vida, que você possa colocar à disposição. Que você não venha reter, né, que você possa ajudar outros com aquilo que você tem. Às vezes você pode achar que aquilo que você tem é tão pequeno, mas esse algo pequeno pode fazer uma diferença muito grande na vida de outras pessoas. Amém? Fique com essa palavra, que você possa meditar um pouco mais sobre isso, compartilhe com outras mulheres, e eu tenho certeza que o Senhor vai te acrescentar muito mais. Deus abençoe e até a próxima. Beijo.